Pai do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos nesse dia de hoje, agora às 12 horas e 15 minutos, para trazer uma reflexão da Palavra de Deus e convidar você para estar conosco hoje às 17 horas, hoje é sexta-feira, e às 17 horas estaremos em campanha de oração. A campanha é Um Milagre de Deus em Minha Casa. E eu gostaria de trazer uma palavra nesta hora, que acredito eu que a maioria das famílias estão sentadas, juntas, almoçando. E eu quero trazer uma reflexão no livro de Provérbios. Eu quero ler novamente capítulo 1. Eu fiz alguns dias atrás uma reflexão, mas só que eu fui versículo por versículo. Mas hoje eu quero falar do propósito do livro de Provérbios, porque Deus permitiu que o livro de Provérbios chegasse até nós, ou está para nós somente para o dia de hoje. Quando nós lemos do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, podemos dizer que aqui está o resumo do que o livro de Provérbios, no seu todo, pode representar para a nossa vida e o propósito dele para nós. Quero que os irmãos entendam que Deus deixou o livro de Provérbios para que nós possamos entender o querer dele, a vontade dele para nossas vidas e também como andarmos de maneira sábia, prudente, com temor, com reverência a Deus, em obediência a Deus. Então o livro de Provérbios ele vai trazer tudo isso para nós. Então eu quero falar do propósito de Provérbios. Eu vou falar pelo menos 5 propósitos na qual encontra aqui no livro de Provérbios, do porquê Deus preservou este livro para nós até os dias de hoje. O primeiro ele inspira reverência e obediência no nosso coração. Vou repetir de novo. O primeiro propósito que eu entendo aqui neste livro de Provérbios é que ele inspira em nós a reverência e a obediência ao nosso coração. Quando nós lemos o versículo 2 do capítulo 1, diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se discernirem as palavras de inteligência. Nós vemos que para se conhecer a sabedoria e a instrução, lembrando que dentro do conceito hebraico, no tempo em que este livro foi escrito, no tempo do reinado de Salomão, o conhecer a sabedoria e a instrução para o judeu era muito importante. O que significa isso? Significa que, além de saber o que Deus quer para nós, qual é a vontade do Senhor, conhecer a instrução, conhecer a sabedoria, não é somente nós sabermos o que devemos fazer, mas colocarmos em prática. É isso que este versículo está dizendo. Então, o primeiro propósito que eu vejo é inspirar. Inspirar quer dizer nos fazer praticar aquilo que nós adquirimos. Então é inspirar a reverência, que é temor a Deus, e a obediência. Então não adianta nós termos o conhecimento da palavra de Deus, não adianta nós retermos todo esse conhecimento, estudarmos a palavra do Senhor e não colocarmos ela em prática no dia a dia da nossa vida. Quando o versículo 2 fala para conhecer a sabedoria e a instrução, no tempo de Salomão, para o judeu, a pessoa conhecer e não fazer era considerado como um tolo, como um insensato ou como um louco. Então, se faz necessário
que para nós, ao lermos o livro de Provérbios, nós devemos entender que conhecer a instrução e a sabedoria é conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Tendo a seguinte visão: nós estaremos fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, fazendo aquilo que Deus quer, não relacionado para agradar os homens, mas para agradarmos a Deus. Então, esse é o primeiro propósito que eu vejo no livro de Provérbios: inspirar em nós a reverência, o temor e a obediência para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Estamos vivendo na dispensação da graça, aonde estamos vivendo o período da operação do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossa vida para que o fruto do Espírito Santo, aquilo que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 21 e 22, lá dentro do fruto do Espírito Santo, em uma tradução está fé, mas na outra tradução está fidelidade, que ela está mais correta, ou seja, nós sermos fiel a Deus, sermos fiel a Deus no nosso proceder, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, Provérbios, ele vai inspirar em nós essa fidelidade, esse temor e essa obediência. A segunda coisa, o segundo propósito que eu entendo, que eu vejo aqui no livro de Provérbios, ainda está no versículo 2, que diz assim, para se discernirem as palavras de inteligência. Provérbios vai nos dar discernimento do certo e do errado. Estamos vivendo em um mundo onde o espírito do anticristo já opera, como diz o apóstolo João na sua primeira carta universal, nos filhos da ira. Também Paulo fala isso na carta aos Efésios. A Bíblia Sagrada vai chamar aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda andam no pecado, que são escravos do pecado, de filhos de Belial, filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus. Então é necessário que entendamos que estas pessoas, elas estão sendo influenciadas por espíritos malignos. O apóstolo João escreve isso na sua primeira carta, no capítulo 2, onde ele diz que o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, opera nos filhos da desobediência, influenciam estas pessoas. Logo, nós, é claro, ainda estamos neste mundo, estamos convivendo com estas pessoas, mas nós devemos ter entendimento, ou discernimento, para que não possamos cair nas ciladas que o inimigo pode usar essas pessoas para tentar nos laçar. A exemplo, quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo nos evangelhos, nós vemos que várias vezes os fariseus, os saduceus, herodianos, os doutores na palavra tentavam pegar Jesus Cristo em algum erro com astúcia, usando até a própria palavra de Deus para tentar ver se Jesus errava em alguma coisa. Então nós precisamos do discernimento para que nós não possamos cair nas ciladas que o inimigo tem para com as nossas vidas. Então o discernimento é crucial para a nossa vida nos dias de hoje. No hebraico, essa palavra discernimento, ela significa separar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Significa tornar distinto, ou seja, fazer distinção do que é certo ou do que é errado. Ou seja, discernimento é a capacidade de olhar para uma situação e ver de maneira clara todas as suas partes, o todo do que está acontecendo. Isso é discernimento. E quem dá esse discernimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos instruir e vai nos dar o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é errado, em todos os âmbitos da nossa vida.
O discernimento ele é muito importante para a nossa vida conjugal, como esposo, no meu caso, para a mulher como esposa, para os filhos, como filhos para a obediência aos pais, nós como servos para obedecer a Deus, como empregado para servir bem a empresa onde nós trabalhamos, como os vizinhos, para que nós possamos ter uma vida de paz tranquila e de boa amizade com os vizinhos a qual estão ao nosso lado, para com os nossos familiares. Então, o discernimento é a capacidade de olhar para uma situação e ver claramente todas as suas partes. Uma mente que consegue discernir isso é capaz de distinguir a verdade do erro, a verdade da mentira, distinguir as trevas da luz e, é claro, conseguir sair de alguns problemas que aquela situação pode trazer. Então, o discernimento é muito importante. Então, o primeiro propósito é trazer ao nosso coração, inspirar temor, reverência e obediência a Deus. O segundo propósito é ensinar o discernimento. O terceiro propósito que eu vejo no livro de Provérbios, porque Deus deixou o livro de Provérbios para nós, está no versículo 3. Para se instruir em sábio procedimento, em justiça, juízo e equidade. Ou seja, este versículo está dizendo para nós que o livro de Provérbios ele vai desenvolver em nós, na nossa caminhada cristã, a vigilância. Ou seja, não agirmos de maneira tola, de maneira louca, mas agirmos com inteligência, com sabedoria. Então, quando nós vemos esse terceiro propósito no livro de Provérbios, que está no versículo 3 do capítulo 1, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. A palavra original no hebraico para a palavra receber, como está escrito aqui, no outra tradução para se instruir, em outra tradução para se receber, dá a ideia de mobilidade, ou seja, da pessoa colocar em ação aquilo que ela está recebendo da parte de Deus. Significa a pessoa receber e levar consigo aquilo que ela recebeu. Logo, se ela está levando consigo aquilo que ela recebeu, é como diz lá em Salmo. A tua palavra, Senhor, está lá em Salmo 119 e o verso 105. A tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ou seja, você recebe a instrução, você recebe a sabedoria, você recebe a inteligência, o discernimento. Então você leva consigo isso. Para quê? Para que na sua caminhada você tenha vigilância e para que você não venha errar, não venha cometer pecados contra Deus ou contra seu próximo, mas fazer tudo aquilo que vai agradar ao Senhor Deus. Então, o terceiro propósito que eu vejo é desenvolver em nós uma vigilância para a nossa caminhada. Vou dar um exemplo. Quando Josué ela teve vitória sobre a cidade de Jericó, nós vemos uma tribo chamada os Gibeonitas, um povo, e eles usaram de astúcia. E eles então pegaram pão mofados, vestiram roupas velhas, pegaram odres onde se guardava água, aonde elas já estavam rotas, ou seja, bem gastas, e chegaram até a aldeia, até o arraial dos israelitas, e ali então eles se apresentaram a Josué como uma nação, um povo longínquo, um povo que ouviu falar o que Deus tinha feito por eles, relacionado como livrou eles do Egito, como eles venceram as nações e os reis antes do Jordão. Então, os anciões do povo deles fizeram
a chegar à seguinte conclusão: vamos fazer uma aliança com esse povo, porque esse povo é abençoado. Só que Deus tinha advertido a Josué e a toda a nação de Israel que eles não poderiam fazer aliança com o povo da terra de Canaã. Mas como ele não vigiou mesmo, porque Deus fala no livro de Josué capítulo 1, lá dizendo para que ele medite na palavra de Deus dia e noite, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Diz mais ainda: e faça tudo quanto eu ordenei através do meu servo Moisés, para que você faça. Se tu fizeres dessa maneira, tu serás próspero, ninguém ficará diante de ti. Ou seja, uma promessa, mas essa promessa está ligada a uma atitude de Josué quanto à palavra de Deus. Mas por ele não vigiar na sua caminhada, ele toma ali uma decisão e depois ele vai saber que aquele povo não era um povo de muito longe, mas estava do lado deles, era um vizinho deles. Como eles tinham feito aliança em nome do Senhor, eles tinham que honrar com aquela aliança. Então, o terceiro propósito, vou repetir novamente para vocês guardarem bem: o primeiro é inspirar temor ou reverência e obediência no nosso coração. O segundo propósito de Provérbios é ensinar a nós o discernimento. O terceiro é desenvolver em nós a vigilância na nossa caminhada. O quarto propósito que eu vejo aqui, já estou terminando, é estabelecer sensatez na nossa vida. Quantas pessoas têm andado de maneira louca neste mundo? O versículo 4 diz assim, para se dar, na minha tradução, para se dar prudência aos simples e conhecimento e discrição aos mancebos. Então, na outra tradução fala, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, nós vemos que aqui dentro do livro de Provérbios, nós vemos que a palavra simples no hebraico, ele tem um significado literal, ou seja, uma pessoa mesmo, vamos dizer assim, simples, uma pessoa que não vê as coisas com astúcia, mas vê com simplicidade. Muitas vezes ela é enganada, ela é engoldada, e isso também o inimigo pode aproveitar dessa simplicidade ou falta do conhecimento da palavra de Deus e enganar a pessoa. Então o livro de Provérbios, ele vai estabelecer em nós sensatez para a nossa vida, para que nós possamos então fazer ou andar segundo aquilo que Deus quer que nós andamos. Aos jovens ele vai dizer assim, dá a eles conhecimento e bom siso. Quantos jovens, infelizmente, eles estão tendo uma vida ingênua, principalmente a geração de hoje, uma geração que não quer atentar para a sabedoria dos mais velhos, não tem um prazer, não é todos, não vou generalizar, mas infelizmente a maioria não tem o prazer de se deleitar-se na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o conhecimento, a sabedoria, para que ele possa ser próspero na sua vida aqui na terra. Então, o livro de Provérbios de Salomão, ele vai trazer esta sabedoria, essa sensatez, tanto aos simples, como também, é claro, aos jovens, para não serem ingênuos, para não serem enganados por qualquer coisa ou por alguém, ou de qualquer maneira, mas para que todos possam ter um objetivo, glorificar a Deus e, é claro, fazer a vontade de Deus. E por último, cultivar a vivacidade mental. Isso está no versículo 6, para entender provérbios e parábola, as palavras do sábio e os seus aforismos.
Na outra tradução aqui fala, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e os seus enigmas. Estes dizeres nos ajudarão a pensar com sagacidade, não a sagacidade demoníaca, aquela sagacidade de Satanás que ele usa para fazer o mal, mas uma sagacidade, vamos dizer assim, para que nós possamos conhecer o mal, vamos dizer assim, conhecer o mal e fugir dele, não cairmos nas armadilhas de Satanás, não cairmos nas ciladas do inimigo contra a nossa vida. Mas nós temos uma mente, vamos dizer dessa maneira, é isso que o Provérbio está falando, termos uma mente não somente prudente, mas uma mente pronta para entender o que está acontecendo, uma mente preparada para lidar com as situações, ou seja, uma mente sendo guiada pelo Espírito Santo, uma mente sábia, uma mente com uma sabedoria que vem do alto, como diz Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá sem lançar em rosto. Então nós vamos ver que essa vivacidade, como estou colocando aqui, é algo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Então veja bem, esses 5 propósitos são muito importantes para que quando nós possamos ler Provérbios, possamos entender não somente o propósito, mas a riqueza que ela traz para a nossa vida. Então vou repetir de novo, porque isso é didático e você pode guardar aí na sua mente. O primeiro propósito é inspirar reverência ou temor e obediência no nosso coração. O segundo propósito é ensinar-nos a discernir o bem e o mal, ou seja, nos dar discernimento das coisas. O terceiro propósito é nós termos uma vigilância na nossa caminhada cristã. O quarto propósito é estabelecer em nossa mente a sensatez, que é o contrário da loucura na nossa vida. E o último propósito é cultivar uma vivacidade mental, ou seja, uma mente sadia, uma mente que esteja ligado diretamente com aquilo que Deus quer para mim e para você. Então que você possa guardar nessa tarde, almoçando com Jesus, nesses 30 minutos que aqui nós falamos, nessa reflexão pastoral, que você possa colocar em prática essa verdade bíblica. Leia o livro de Provérbios, ela é muito importante e eu creio que ela vai acrescentar muito à sua vida. Oremos nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te agradecer por estes minutos que passei com os meus irmãos, meditando na tua palavra. Abençoa cada um deles, Senhor, os seus lares, suas famílias, protegendo, guardando, livrando de todo perigo, de todo mal. Também quero agradecer a cada um, Senhor, que está online conosco, os de perto, os de longe, de nossa cidade ou de outras cidades. Que Deus abençoe a cada um deles, estenda as tuas mãos, guardando também, protegendo, livrando, Senhor, de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Lembrando novamente, convido vocês, às 5 horas da tarde estaremos na nossa campanha de oração, Um Milagre de Deus em Meu Lar. Conto com você para estar online conosco, falando como os outros. Dê um joinha aí, entre no nosso canal lá no YouTube, Assembleia de Deus, Flórida Paulista, se inscreva, convide outros para estar participando do nosso canal lá no YouTube e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.